Êxodo, capítulo de número 15. Êxodo, capítulo 15. É o texto que eu quero meditar com os irmãos nesta noite. Êxodo, capítulo de número 15. Vinícius, faz o somzinho aí agora, que eu vou... Começa no sol aí. Sol. Êxodo, capítulo de número 15, versículo 20. 20, diz assim, eu vou lendo aqui, você acompanha comigo. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou o tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com dança, era festa. E Miriam lhe respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Diga, não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-lhes amargura, Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés na água, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, guardareis todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Quem pode dizer amém? Eu vou repetir, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Diga, fala comigo, Senhor. Diga, eu amo a tua palavra. Reveste-me de ousadia, de autoridade espiritual. Eu sou um ser espiritual, que habito num corpo e possuo uma alma. Diga, Senhor, fala comigo, que a minha carne não me governe, mas o Espírito do Senhor. Diga, eu dou lugar a Ele, em todas as partes da minha vida, na minha língua, na minha boca, na minha língua, na minha boca. Diga, na minha língua, na minha boca. Diga, nos meus pensamentos, nas minhas emoções. Eu quero repreender toda a fúria do inimigo, todo levante do diabo, em nome de Jesus. Toda seta, todo dardo, em nome de Jesus, está repreendido agora. Tenha vindo de onde vier, está repreendido. Diga isso. Venha de onde vier, está repreendido em nome de Jesus. Diga, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida. Pode abrir os olhos agora e diga, maior o que está na minha vida do que aquele que está no mundo. Diga, se Deus é por mim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga, agindo Deus, quem impedirá? Diga, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diga, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diga, se ouvires a minha voz, virão sobre ti todas estas bênçãos e te alcançarão. Isso aqui é Deus falando. Agora diga para Deus, eu ouço, Senhor. Diga como Davi, o meu prazer é ouvir a tua voz, é obedecer teus mandamentos. Diga, a minha alegria, Deus está curando, irmãos, Deus está libertando. A minha alegria é estar no meio dos santos, na casa do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. É só ré, beleza. Diga, eu amo a tua casa. Nós não ensaiamos, né, Vinícius? Essa música é do fundo do baú. Irmãos, deixa eu começar de trás para frente, assim, só nesse momento. Jesus disse
tem coisas que eu falo que vocês não conseguem entender agora. Mas Jesus disse muitas vezes: tem coisas que eu faço que vocês não entendem, mas vocês vão entendê-las depois. A Daniel, Deus mostrou a ele muitas revelações e disse a Daniel: Daniel, guarda, porque essas profecias não são para agora, elas são para um tempo futuro. E se falar agora o povo não vai entender. Sela. Mas a João, Deus entrega a revelação, João do Apocalipse, o apóstolo João, e dá a ele revelação e diz assim: essas também não são para agora, são para o final dos tempos, mas você pode falar delas. Quando você lê o livro de Deuteronômio, você vai ver, o livro de Deuteronômio é Moisés sabendo que ele ia morrer, que ele não ia entrar na terra prometida. Então ele reúne o povo assim, o povo se reúne vários dias, e Moisés começa a dar as últimas ordens para o povo, explicar ao povo, dizendo: ó, eu não vou entrar, mas vocês vão. Mas o Deus que cuidou da gente até aqui, esses 40 anos no deserto, vai cuidar de nós lá também. E Moisés vai falando: cuidado quando chegar lá, com a prostituição, com a bebedeira, com as drogas, com as mentiras. Cuidado, lá tem alguns povos, Deus vai tirá-los de lá. Deus vai tirar aquele povo, vai dar para vocês a terra deles. Olha o que Deus fala: mas vocês tomam cuidado. Aí Deus fala assim: Deus vai dar aquelas terras para vocês, mas Deus não vai dar tudo de uma vez, porque vocês não têm estrutura para receber. Deuteronômio 7, ele diz assim: Deus vai dar passo a passo, Deus vai dar devagarzinho, para vocês terem condições de administrar o que Deus vai dar. Muitas vezes na Bíblia você vê esse processo de Deus não derramando tudo de uma vez, porque você não tem estrutura. A gente acha que está preparado. É igual uma criança querer pegar um porte de arma. Você vai falar: não. Uma criança brincar com uma arma, não pode brincar com a arma. A arma tem que ficar guardada, protegida, porque aquilo ali pode ceifar. Uma criança querer dirigir, um adolescente querer dirigir, pegar o carro igual fazia antigamente, não pode. Hoje a consciência mudou, é perigoso, é fora do tempo. E se a justiça te pegar, vai dar um problema muito sério também. De forma, meus irmãos, que há um tempo para todas as coisas. Deus trabalha em processos, e Ele está trabalhando na minha e na sua vida, se você tem deixado. E nesse texto, Deus está caminhando com o povo. Você sabe que houve uma vez que o povo ia passar num caminho assim. Deus falou com Moisés: não passe desse caminho não, passe por aqui. E aí perguntou: mas por que eu não posso passar nesse caminho? Você não pode passar nesse caminho, porque ali tem algo que, se você ver, você vai ficar com medo, e esse medo vai te paralisar, esse medo vai te travar, entendeu? Você não está preparado para ver aquele povo lá, aquele exército, você vai ficar com medo. E eu não quero que você fique com medo. Quem está entendendo e ouvindo a voz de Deus? Tem coisa que é melhor você não saber, tem coisa que é melhor você não participar, tem coisa que é melhor você não ver, entende? Você viu isso nessa pandemia, nessa guerra, nessa pandemia, e você querendo ter um momento de paz e sossego, e às vezes você nem assistia televisão, mas o seu WhatsApp toda hora bombardeava você com uma notícia, e muitas delas fakes, e de uma forma verdadeira, assim, uma pessoa que parece confiável, chegava e dava um dado, chegava e trazia uma notícia aterrorizante, e aí você percebeu nessa pandemia, que muita coisa é melhor você não ver nem saber, e quando Deus diz não veja, não faça, é melhor não fazer. E aqui, você vai ver o povo, quando o povo saiu do cativeiro, Deus falou: não, passa ali não, passa por aqui, não deixa eles verem isso aqui não, eles não estão preparados, não é a hora. Diga para o seu irmão: há tempo para tudo, irmão. E aqui o povo sai, e tinha acabado de vencer o exército de Faraó, vê um grande milagre, um dos maiores milagres, o mar vermelho se abrir, o povo passar a pés enxutos, e Faraó morrer ali naquele lugar. O povo viu, o povo presenciou, o povo. Joséfo, o historiador, diz que quando eles saíram do Egito, eles não tinham espada, eles não tinham lança, eles não tinham escudo,
Entende? Eles não tinham armas, ele era escravo. Você sabe que quando uma nação domina a outra, ela tira todo o armamento. Até nos filmes você vê isso. Tem um filme que eu assisti agora que eles foram, os camaradas foram na cidade dos ferreiros, na China. Quando eles chegaram na cidade dos ferreiros, eram mais de uma. Não tinha mais nenhum ferreiro. Todos foram levados escravizados. Por quê? Porque não podia sobrar ferreiro para fazer arma para o povo. O povo tinha que ficar desarmado. Na Bíblia também era assim. Faraó não deixava o povo ter arma. Mas Flávio Joséfo diz que quando o povo passou no Mar Vermelho e o exército egípcio se afogou, as armas dele, que era para ir para o fundo, vieram para a areia. Cutuca o irmão, você duvida disso? Depois de ver que Deus abriu o mar e matou o exército de Faraó, Flávio Joséfo disse que Deus usou aquilo ali e entregou armas para o povo. Espada, escudo, lança. Agora era um povo que nem sabia brigar direito, mas tinha arma para pelo menos se defender um pouco. Esse povo viu muitos milagres, sinais e maravilhas. E aí, esse povo se movia pelo comando de Deus. O povo se movia pelo comando de Deus. Mais à frente você vai ver, havia uma nuvem, ela ficava parada. Quando aquela nuvem andava, o povo andava. Quando ela parava, o povo parava. Ela andava. Aquela nuvem ditava a direção que o povo ia. Se o povo fosse nessa direção, a nuvem vinha para cá e falava, não, é por aqui. E aí diz a Bíblia que o povo sai depois de celebrar aquela festa e anda 3 dias no deserto. E quando o povo chega num lugar chamado Mara, as margens assim do mar, o povo chega naquele lugar, havia poços de água, e as águas eram amargas. Todas as águas eram salobras, não dava para beber. E diz a Bíblia que o povo faz o quê? Murmura, o povo reclama, o povo se queixa. Eu quero dizer para você uma coisa aqui, começando aqui agora. Toda vez que você se queixar, toda vez que você murmurar, você entrou no terreno do diabo. Você saiu do arraial de Deus e entrou no terreno do diabo. Você lembra quando mais à frente, lá em Números, mais à frente não, mas mais à frente, quando Moisés casa com uma mulher etíope, Miriam cuidou de Moisés. Miriam cuidou dele a vida toda, foi a mãe dele, participou ali do barquinho, de tudo. E alguns historiadores dizem que Moisés foi abandonado pela mulher, aquela que veio lá do Egito com ele, ela abandonou ele. Alguns historiadores, a Bíblia não fala, mas a Bíblia fala que ele casou com uma mulher de cor negra, uma etíope. E Miriam ficou com muito ciúme. E Miriam começou porque quando ela entrou dentro de casa, agora ela ia fazer os afazeres de Miriam. E aí houve aquela competiçãozinha que todo mundo sabe. E aí Miriam começou a reclamar. E ficou com muito ciúme. E saiu no meio da vizinhança, falando de Moisés, se queixando de Moisés. E aí diz a Bíblia que Deus lá do céu liberou sobre ela lepra. Ela ficou como se fosse um aborto. Diz a Bíblia que ela ficou como se fosse ao avesso. Então Arão vai a Moisés e fala, não podemos permitir que nossa irmã fique assim. Olha que estado horrível. Ela estava branca de lepra, da cabeça à planta dos pés. Deus a chamou primeiro. Deus chamou quando viu ela murmurando, falando de Moisés. Deus chamou e falou, Miriam, vem cá, traz Arão também. E a palavra é dirigida a Miriam. Arão estava junto com ela, naquela confusão. Mas foi ela o pivô principal. Foi ela que começou tudo. Arão só apoiou. Então quando Deus chama, Deus já chama pelo nome. Fala, vem cá Miriam. Ela vem e fala assim, Miriam, minha filha, quem você pensa que você é para falar do meu servo Moisés, Miriam? E ela ficou calada. Eu penso que ela pensou que ela ia desmaiar. Estava Moisés, Deus chamou os 3. Moisés, Miriam e Arão. E ela gaguejava e falou assim, Miriam, minha filha, deixa eu te explicar. Quando tem profeta no meio de vós, eu falo por sonho, visão e revelação. Mas com Moisés não, minha filha. Moisés eu falo cara a cara.
Quem você pensa que é? E diz a Bíblia que Deus sobe ao céu, a nuvem se retira, irado. Diz a Bíblia que Deus estava irado. E Miriam estava da cabeça aos pés tomada de lepra. Quando ela começa a se queixar, a reclamação te isenta. Quando você amaldiçoa algo no reino espiritual, no reino de Deus, você começa a ser cerceado, limitado, podado de usufruir das bênçãos daquilo. Por exemplo, se você amaldiçoa o Brasil, só tem ladrão. Não tem ladrão, só ladrão. Tem muita gente boa, a maior parte do povo é boa. O Brasil não presta. O Brasil presta, é o melhor país do mundo. O Brasil não tem oportunidade. Tem muita oportunidade, está sendo lotado de venezuelano, angolano, pessoas da África. Você vai nas grandes capitais, você vê. E se você quiser ver africano, vai aqui em Laranjeiras. Chineses, aqui em Laranjeiras, vendendo nos camelôs e trabalhando. O Brasil é terra de oportunidade. Quem pode dizer amém? E será um dos maiores países do mundo, um dos melhores para se viver. É profecia, é fé, mas já é realidade. O Brasil é do Senhor Jesus. Uma das maiores igrejas do mundo está aqui. O Brasil é essa coisa linda, que cada um é de um jeito, de um tipo, de uma cor. De uma cor. O céu é assim. Você vai nos Estados Unidos, tem racismo lá ainda hoje, coisa horrível, mas tem. Você vai a alguns países da Europa, tem também. No Brasil, nós, pelo menos dentro da igreja, não existe isso. Quem entende, diga aleluia. Tudo que você reclama, se você reclama do seu salário, se você reclama da sua casa, se você reclama da comida, então tudo isso você não está entendendo, mas você está sendo privado, podado, você está amaldiçoando aquilo que Deus te deu. Entende? Aquilo que Deus te deu. Então da sua boca não deve jorrar esse veneno, mas deve jorrar água de vida. Diga: bendito seja o Senhor por tudo que Ele me deu. Meu trabalho não está bom, então peça outro, mas não amaldiçoe o que você tem. Não diga que seu salário é uma miséria. Não diga que o seu recurso não dá para nada, porque não vai dar. Eu expliquei esses dias, eu contei para você que o nosso cérebro ouve a nossa voz. E quando você diz estou cansado, ele se prepara e fala: nós estamos cansados, nós precisamos relaxar. E você fica nesse estado. Faça o teste. Aqui nesse texto aqui, Miriam recebe essa carga, porque ela entra no terreno do inimigo, ela sai do arraial de Deus, ela começa a se queixar, e o Moisés tem que orar por ela para ser curada. Quando o povo chega em Mara, eles vão beber água, eles começam a reclamar, a se queixar, e sempre o que se queixa, quer pôr a culpa em alguém. Quer culpar alguém, não sei o que, ele nunca se culpa. Mas aqui o caso era grave, Deus estava tratando com eles, porque eles foram para lá, não foi Moisés que os guiou, foi o próprio Deus. Tinha um propósito naquilo. Eles acabaram de passar o Mar Vermelho, saem andando, Deus guiando, e eles andam 3 dias, e a nuvem para, e Deus fala: é aqui que vocês vão ficar, e eles ficam, e eles vão beber água, que Deus queria que eles glorificassem. Deus queria que eles exaltassem o nome de Deus. Deus queria que eles dissessem assim: ei, a água não é boa, mas isso quer dizer que um grande milagre está chegando. Diga aleluia. Quem está entendendo? Aleluia. Diga: isso quer dizer que um grande milagre está chegando. Diga: esse problema quer dizer, essa luta quer dizer que um grande milagre, quem está entendendo, está chegando. É isso que Deus queria. É isso que Deus queria. Aí você sabe do que acontece. E quando chega no versículo de número 26, Deus se apresenta para Moisés. E Deus fala com Moisés. Antes Deus fala com ele: Moisés, está vendo aquela árvore ali? Aí Moisés fala: estou vendo. Ele falou: vai lá, pega aquela árvore e joga dentro daquele poço, que as águas vão ficar saudáveis, doces, para se beber.
Moisés pega aquela árvore e joga lá dentro. Aquela árvore representa a cruz do Senhor, que é capaz de tirar toda a amargura do nosso coração. Quem está entendendo? Aquela árvore, aquele instrumento ali representa a cruz, fala para nós da cruz, que quando você está amargurado, azedo, com raiva, irado, você sabe que a cruz é capaz de tirar isso do seu coração. Mas o que eu quero falar não é isso. O principal que eu quero falar é que o povo esperava, nesse versículo, que Deus transformasse a água amarga em água boa. Mas o que a gente aprende aqui também, em muitos outros textos, é que existe uma parte que cabe a nós. Nos milagres de Deus sempre terá a participação do homem, aprenda isso. Não vai cair do céu, geralmente não. Só quando Deus falar, Ele vê a atitude do seu coração, Ele fala, pode parar que eu vou fazer tudo. Mas a maioria das vezes, tem uma parte que é sua. Por exemplo, Mateus 6, se você se recusar a fazer a sua parte, você estará separado de Deus. Mateus 6, versículo 14 e 15, você vai ver lá, depois da oração do Pai Nosso, Deus fala para você, para mim, para você e diz, se você não quiser fazer a sua parte, você ficará separado de mim. E a gente acha que não tem nada. Às vezes Deus está te falando, faça algo, faça algo. Às vezes o algo que Deus quer que a gente faz é algo que a gente já fez, mas agora nós estamos debaixo da palavra dele. Fala, é agora que vai dar certo. Está entendendo? Existe algo que a gente, então, às vezes, amanhã, esse mês é férias para uns, para outros não, é muito trabalho. Então amanhã é dia de dobrar a manga e sair, porque é hora de trabalho. E nós precisamos entender que uma parte é de Deus, claro, Ele quer fazer, mas existe algo que precisamos fazer. Até agora eu disse para você, não entre no terreno do inimigo. Diga comigo, não. Quando você murmura, quando você tem mágoa, quando você tem raiva, você está entrando no terreno do inimigo. É verdade. No lugar ali onde você vai ser oprimido. Mas quando você perdoa, quando você abençoa, aleluia, você está nos domínios da fé. Quando você olha para a palavra, você está nos domínios da fé. Entende? Pedro andou sobre as águas, amém? Quando ele afundou? Quando Pedro afundou? Quando ele tirou os olhos da Bíblia. Quando ele olhou o vento, quando ele olhou a circunstância, quando ele olhou a realidade. A realidade era o quê? Vento forte. A chuva, aquela tempestade não era de água, era de vento. Não tinha chuva, não tinha trovão, não tinha relâmpago, diz a Bíblia. Tinha uma tempestade de vento. Ele fala com o vento fica quieto, calma, mar, cala a boca, sossega. E ele fala ao vento, ele fala a raiz do problema. Mas ele afundou quando ele olhou as circunstâncias. Tem hora, irmãos, que a fé nos obriga a ser quase um louco. A gente faz o que tem que fazer, mas a gente só olha para Deus, a gente fala com Deus, a gente profetiza, a gente ora em línguas, a gente anda completamente ligado no mundo espiritual, para a gente ver o milagre de Deus. Primeiro lugar, não entre no terreno do inimigo. Segundo lugar, saiba que você tem uma participação em todos os projetos, os milagres de Deus. Às vezes Deus vai falar, faça uma campanha. Teve um pastor, hoje, eu dei carona a um irmão da igreja, quando terminou a escola bíblica dominical, eu falei, vou te levar em casa. E aí ele me contou que um pastor passou aqui na igreja sexta-feira, e falou assim, rapaz, era meia-noite, a igreja estava lotada, o que você estava fazendo lá? Ele falou assim, era vigília. E ele falou assim, pastor, esse pastor falou que ele não faz vigília, não deixa a igreja fazer, que isso não é coisa de Deus, isso é coisa da Babilônia. Eu falei, mas o que é isso? Ele falou isso. Na hora que você ouve isso, dá no mínimo, eu não sei nem porque que ele falou, né? Mas ele me contou isso no carro, eu não quero nem saber dessas coisas. Mas isso me dá assim, dá aquele nervoso, aquela ira. Quem é aqui que gosta de ver os outros falando de você, falando mal? Levanta a mão, tem alguém? Graças a Deus, eu também sou igualzinho, também não gosto. Hã? Não, você também não gosta não, né? Entendi. E aí eu falei assim, rapaz, vigília é o povo buscando poder, é o povo buscando a face de Jesus. Jesus orava a noite toda, Jesus passava horas. A Bíblia diz, buscar-me-eis, me achareis, quando buscar de todo o coração.
Então vigília é um negócio do céu, ele que está perdendo. Depois eu fui para casa, essas coisas só para dar trabalho, para a gente orar e perdoar. Que a gente tem que... Quando Miriam amaldiçoou Moisés, o que Moisés fez? Teve que ir lá abençoar ela. É chato, não é? Tem uns irmãos que são chatos, tem uns pastores que são mais chatos ainda. Um pastor falou um negócio desse, isso revela, sabe o quê? Você me perdoa, isso revela inveja, despeito. Em vez do cara, papai, meia-noite, o povo buscando a Deus, que glória, hein? Mas a gente está calejado, porque tem gente que não ora e critica quem ora. Tem gente que não lê a Bíblia e critica quem lê a Bíblia. Tem gente que não vai no monte e critica quem vai. Ele é que não sabe que como ontem foi um grupo de jovens no monte, lá em cima, em Pitanga. É 40 minutos subindo, chega lá molhado. E mais 40 para descer, eles erraram o caminho, estou sabendo. E perderam, foram sair não sei aonde, na casa de um homem. Imagina de madrugada, aquele monte de aqueles meninos de violão. E eu perguntei como foi. Foi uma benção. Tem gente que não entende as coisas, irmão. Uma vez perguntaram a Jesus assim: quem ama mais? Essa aqui ou aquela ali? Quer dizer que ama mais e menos. Ele disse: esse aqui ama mais, rapaz. Por quê? Foi esse aqui glorifica, esse aqui não sei o quê. Ele falou: rapaz, esse aqui saiu de um charco de lodo profundo. A consciência dele, de onde Jesus tirou ele, é grande. Então ele demonstra mais intensidade. Não se mete com isso não, deixa ele adorar. Já leu esse texto? Então, queridos, aí eu fiquei hoje, o cara criticando a igreja por causa da vigília. Um pastor que nunca veio aqui. Você vê bem se pode uma coisa dessa. Estou desabafando aqui, né? Não, mas isso aí o que acontece? Só vai dar trabalho para a gente. Ainda dobrar o joelho, falar: ei, meu Deus, Senhor, abençoa teu servo. Senhor, ele é bocudo, mas Senhor, abençoa ele, Senhor. Dá a ele experiência. E tem que ser de verdade. E tem que ser do coração mesmo. Abençoa Jesus, mas não deixa chegar mais nada desse homem no meu ouvido, não. Esse trem para lá. Se ele quiser aprender como é que faz vigília e como é que ora, ele pode vir aqui que nós vamos ensinar ele. Orar nem digo, mas fazer vigília, porque deve orar, né? Não é possível. O pastor tem que orar. É verdade. Agora, se eu ajo diferente, o que acontece? Eu começo a murmurar e reclamar dele. Eu fico amaldiçoado também, eu cedi, eu perdi a pressão. Diz: não vou orar não. Você agora se dane para lá, esse cara. Senhor, olha lá, o que esse homem está falando? Está me caluniando, nem me conhece. Falando de mim, para quê, Senhor? Eu perco também. Foi um culto abençoado de manhã. Uma vigília gloriosa, que vigília tremenda. Quem veio na vigília? Irmão, se foi Deus purinho aqui, diga glória a Deus bem alto. Foi uma coisa tremenda, é graça de Deus, não tem merecimento do homem. É graça de Deus, é porque o povo vem de coração aberto para adorar o Senhor. Assim tem sido nossos cultos. Meus irmãos, nós precisamos entender os processos de Deus. Existe uma parte que é nossa, e a gente precisa abençoar quem nos amaldiçoa, quem nos persegue, abençoar, orar por ele, dizer: cessa, Senhor, isso. Mas abençoa, faz ele entender, abre o coração. Tem gente que está preso na angústia, na mágoa. Quem aqui, irmão, nunca levou uma pedrada? Quem aqui não foi injustiçado de alguma maneira? E se você ficar remoendo, sabe o que você tem que fazer? Abrir sua boca e abençoá-lo pela fé. Você vai se libertar disso. Que isso vai carcomendo a pessoa por dentro. Por que Miriam ficou com lepra? Porque ela estava enciumada, ferida, magoada. E Moisés foi orar e ela foi curada. Aqui, irmãos, Moisés vai e joga a árvore, a enfermidade, a água se torna saudável, todo mundo bebe. E aí no 26 ele diz assim: Moisés, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que os enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Irmãos, eu comecei falando que algumas coisas Deus não fala agora, fala depois, porque nós não estamos preparados para ouvir tudo. Na Bíblia, a revelação de Deus é gradativa, como os outros dizem no Novo Testamento, é paulatinamente, é em partes. A revelação de Deus é em partes. No Velho Testamento você vai ver Deus se revelando. Ele se revela, por exemplo, como Elohim. Ele se revela dizendo, um dia perguntaram: quem é o Senhor? Ele diz assim para Moisés:
eu sou o que sou. Ele estava dizendo assim: eu sou o que você precisa na hora que você precisar. Eu sou capaz de suprir sua necessidade na hora. Teve outra vez que perguntaram: quem é o Senhor? Ele disse assim: eu sou Jeová Nissi. Jeová Nissi significa o Senhor é a nossa bandeira. Diga: o Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi. Tem um outro lugar que ele diz assim: eu sou Jeová Sabaote. Diga: Jeová Sabaote, Senhor dos exércitos. Aqui nesse texto ele se revela a Moisés e ele diz assim: eu sou Jeová Rafa. Rafa é traduzido como que sara, mas a verdade não é essa. A melhor tradução é: o Senhor é a sua saúde. É diferente. É melhor ter saúde ou ficar curado? Claro que é melhor ter saúde do que ser curado. Mas ele está implícito, aqui é cura também. Mas ele disse: eu sou Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que restaura a sua saúde. Agora que vem, o alfabeto hebraico, ele é um alfabeto de 20 e poucas letras. E ele é um alfabeto que tem, na sua escrita, num primeiro momento, havia desenhos. Porta, cruz, cabeça, vários desenhos. Cada letra tem, além de ter um valor, ela tem também uma figura que a representa. Quem está entendendo, diga aleluia. E cada letra também tem um significado. A palavra cura, ela é formada por 3 letras. Quantas letras? 3 letras. A primeira é Resh. Então, a palavra cura é Resh, que significa cabeça. Alguns falam Rosh, mas é cabeça do ano, Rosh Hashanah, mas a palavra em si, Resh, a letra Resh significa cabeça. A letra Resh significa o quê? Cabeça. A segunda letra é Fê, ou P, ou Pi, como eles... P, Fê. Tem essas duas traduções, P purinho ou PE, P. Então, essa significa boca. A outra letra, que são 3 letras que formam, 3 letras hebraicas que formam a palavra cura. A primeira é Resh, que significa cabeça. A segunda é P ou Fê, que significa boca. E a terceira letra é Re, R-E com acento, Re. E Re significa, tem um significado dela, uma figura dela que é graça. As 3 letras que formam a palavra cura, todas 3 têm um significado: cabeça, boca, graça. Diga: cabeça, boca, graça. O que é graça? É Deus nos dá o que não merecemos. Graça é favor e Quando ele diz: eu sou Jeová, o Todo-Poderoso, algumas vezes é traduzido Jeová como Senhor, algumas vezes, mas Senhor em hebraico é Adonai, entende? Mas algumas vezes, quando ele diz eu sou Jeová, ele está falando que ele é o Deus Todo-Poderoso, e ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso que te dá saúde. E aí quando você entra nesse mistério, ele está dizendo que essa palavra saúde que cura, que saúde que Deus está falando, que saúde e cura que Deus está falando, é você pensar, falar da graça de Deus. Eu vou repetir: não é você pensar, falar da sua doença, mas é você pensar e falar da sua cura, dos milagres de Deus, das promessas do Senhor e da bênção de Deus sobre a sua vida. A ciência já provou que toda vez que, por exemplo, na época do Covid agora, muita gente morreu por causa da ansiedade do medo, que agrava, diminui o sistema imunológico, baixa as proteções do organismo, do corpo, e a coisa piora ali no organismo da pessoa. Todo mundo sabe disso agora. É o que a Bíblia já diz. A Bíblia diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar
Hebreus capítulo 13, se não me falha a memória, ele diz ainda, é isso mesmo, versículo 8, ele diz assim, que nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O Deus que curou no passado ainda cura, ainda está curando, até hoje está curando no nosso meio, operando sinais. Ele é o Deus que nos dá saúde, é o Deus que nos cura, é o Deus que nos restaura. E essa cura de Deus não é só física não, irmãos, é cura emocional. É cura como Miriam precisava ser curada. Deus permitiu a lepra aflorar, mas o problema estava na alma dela. Ela estava ferida, estava magoada, ela estava se sentindo de escanteio, rejeitada. E ela tomou um caminho que foi o caminho do terreno do inimigo, começou a falar. Se ela está ferida e ela procura ajuda, ela seria curada. Ela entenderia os processos de Deus. Diga, os processos de Deus. Irmãos, tem processos, a coisa tem processo, a coisa vai andando. Entende? Por exemplo, eu e você estudamos na 5ª série. Chega no final do ano, você passa para a 6ª, eu fico reprovado. Se eu quiser ir para a 6ª com você, eu não posso, eu fiquei reprovado. O colégio não vai deixar. E você também não vai voltar para a 5ª série para ficar comigo. Fala, meu amigo, você ficou reprovado. A vida é assim, tem gente que não quer crescer. Tem gente que não quer desenvolver. E aí você vai crescendo naturalmente, a pessoa vai crescendo. Entende? E nós estamos chamados para crescimento, para entender o processo de Deus. Entender que 2020 é ano de cura. Cura nas nossas emoções. Porque nós precisamos estar curados para conquistar o que Deus tem para nós. Quando Josué assumiu o posto, ele estava chorando. Chorando um mês porque Moisés morreu. E Deus falou assim, Josué, chorando desse jeito, você não pode ser quem eu quero que você seja. Você não vai alcançar o que você tem para alcançar chorando desse jeito. Chega de chorar, meu filho, já está bom. Entrega Moisés, tá bom? E ele disse, tudo bem. E aí ele entrega Moisés. Ele se convence que ele entrega aquela dor. Tem muita gente, irmãos, que está preso em dores. Você precisa entregar e confiar no Senhor. Entende isso? Porque Deus quer que você avance. E aquelas coisas. Agora tem gente que não vai. Mas você precisa ir, porque Deus tem coisa grande para nós. Quem está entendendo, diga amém. Jeová Rafá é pensar, é falar da graça de Deus. Falar da sua cura, falar do seu milagre. Esse ano comece, sabe, irmãos, veja além. A gente vê assim, mas Deus vê o todo. Deus sabe de tudo. Quando Deus permitiu essa luta que eles foram passar, aquilo foi Deus que levou eles para lá. Deus não queria matar eles. Você acha que Deus ia matar eles, irmão? Matá-los? Claro que não, irmão. Deus tirou do Egito. Deus atravessou o Mar Vermelho, eles dançaram, cantaram. Agora eles chegaram num lugar ali e estavam passando aquele aperto. O que Deus queria era ver a atitude deles dizendo, epa, tem milagre grande chegando. Não é essa água vai nos matar. Não é essa água vai nos matar. Tem milagre chegando. Deus ainda testa a gente. E muita gente fica reprovado nos testes de Deus. E a nossa oração é essa. Deus não nos deixe ficar reprovado. Faz-nos avançar para a glória do teu nome. Diga, Jeová Rafá, me cura nessa noite. Aleluia. Cura a minha vida nessa noite. Entende? Cura a minha alma. Talvez você está cheio de traumas, fobias. Você não é o que você foi projetado para ser. Você não flui. Você tem limitações. E aí, por exemplo, eu tinha um rapaz, amigo meu, era um discípulo meu. Ele é um atleta. Ele era escalador de montanha. E tinha muitas habilidades. Mas ele tinha um trauma. Ele tinha um trauma muito violento. E uma coisa que todo mundo faz, mas ele não fazia. Então um dia eu falei com ele assim, fulano, nosso Deus se chama o Deus que cura. E Ele quer curar você desse trauma. Vem cá, vamos fazer uma caminhada nós dois aqui. E nós sentamos, diga comigo, a fé vê a vitória. Diga de novo, a fé vê a vitória. E a palavra de Deus tem poder de penetrar nas emoções dele, penetrar naqueles traumas e arrancar aquilo e curá-lo.
E aí nós sentamos e começamos a conversar. E ele começou a visualizar. Ele começou a visualizar a glória de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus, Deus falando. Ele foi envolvido por aquela atmosfera. Teve um momento que eu falei, fecha o olho, se veja aqui, se veja assim. Veja, ele não conseguia, ele recuava, não consigo me ver fazendo. Eu falei, calma, olha bem, está tudo bem, nós estamos aqui. E começamos a ministrar o coração dele, e ele foi curado. Depois, quando chegou, eu falei com ele assim, depois outro dia, eu falei, nós vamos nos reunir para orarmos mais uma vez tal dia. E aí ele veio, e naquele dia eu falei assim, vamos fazer aquela atividade que você não conseguia, porque agora você já consegue. E ele tremeu, ele suou. Ele disse, mas vamos, pastor. Eu falei, então vamos lá, eu vou com você. Você confia em mim? Eu falei, confio. Então fique tranquilo, nós vamos junto. E nós vamos superar isso. E nós fomos, e ele foi. E ele venceu. E Jeová Rafá curou. Ele quer curar, irmãos. Tem gente que tem medo de escuro. Tem gente que não dirige. Tem trauma de dirigir. Jesus quer te curar. Ah, eu estou passando uma luta, não entende, começa a murmurar. Irmãos, nós estamos na direção do Espírito Santo. Existem lutas que Deus permitiu para ver a nossa atitude. Existem umas que é do diabo, com certeza. Existem umas que é Satanás purinho, não tem nada de Deus. É o inimigo que veio. Mas algumas você precisa desse discernimento. E acima de tudo saber que Deus quer curar suas emoções, quer curar sua alma, quer curar seu coração. Você acha que Deus quer que você ande de cabeça baixa, triste? Você acha que Deus quer que você ande amargurado, azedo como um limão? Ou que Deus quer que você ande doce quando você era aquele tempo, quando você era mais doce? Teve uma mulher que falou comigo, pastor, aquele homem me estragou. Hoje eu sou essa mulher amargurada, pastor, infeliz, frustrada, sem sonhos. Eu disse, irmã, nós temos um Deus que se chama Jeová Rafá. Ele vai te fazer sonhar. Ele vai fazer você brilhar novamente, seus olhos brilharem. Ele vai trazer esperança para o seu coração. Deus vai fazer um milagre. Teve uma família que chegou na igreja. Eles já estavam 5 anos separados, casal. Os filhos desmoronados. Nós dissemos para ele, Deus vai restaurar sua família. Ela disse, mas meu marido está lá longe. Eu disse, lá longe para Deus é a mesma coisa que aqui, aqui é a mesma coisa que lá longe. Você não tem que se preocupar como, nosso Deus se chama Jeová Rafá. Deus restaurou o casamento, Deus restaurou os filhos, Deus restaurou toda a família. Eles perderam tudo na separação, no divórcio. Perderam os bens, porque se tem uma casa, divide a casa. Aí eles pensam assim, não, a casa vale 1 milhão, então 500 mil para você, 500 para mim. A casa vale 100 mil, 50 para você, 50 para mim. Estou bem na fita, está nada, aquilo ali some tudo. É o diabo já dividindo, porque Deus odeia o divórcio. Perderam tudo. Perderam carro, perderam... Eu já vi isso muito, mas eu estou contando dessa família específica. 4 filhos. Tudo foi para o mundo, Jaime. Tudo foi para o pecado. E quando veio eu falei, Deus vai restaurar. Agora, não é do dia para a noite, Deus vai curar. Não é para o dia para a noite. Mas eu lembro que Deus começou a fazer a obra, foi fazendo a obra. E hoje essa família serve a Deus aqui. Serve aqui. Hoje essa mulher está com o marido dela. E todos os filhos são crentes. Diga Jeová Rafá. Diga pensar, falar a graça de Deus. Não é falar da vida dos outros, não é falar de derrota, não é falar que você não pode. Você pode dizer, eu não posso, mas Deus pode, filho. Eu não consigo, mas Deus consegue. Eu não vou, mas Deus, se quiser, me faz ir. Eu não tenho, mas se Deus quiser, Ele vai me dar. Meu Deus tem. Chame a responsabilidade para Deus. Sempre. Essa é a igreja triunfante. É Deus guiando a nossa vida. E nós vamos que vamos. Nós precisamos estar curados, estar bem. Nós precisamos de Jeová Rafá para romper. Então fala da gente, dá uma raiva, não dá? Aí você vai falar, não, eu vou abençoar esse abençoado. Abençoa ele lá, Jesus. Você libera seu coração, você vai liberando. Não, eu perdoo sim. Às vezes você nem perdoou ainda. Já viu assim, quando você encontra a pessoa, você começa a tremer? Você já passou por isso? Eu já. Você encontra a pessoa, você começa a tremer, fala, meu Deus, o que é isso? Não tem nada, mas você... Aí você começa a abençoar essa pessoa, fala, não, Senhor, eu amo essa pessoa.
Em Cristo Jesus eu amo, eu quero o melhor para ela. Vou falar um segredo para você, presta atenção. Pensa uma pessoa que fez mal a outra, não a você. A pessoa fez muito mal a outra, é Bíblia. A pessoa fez muito mal a outra. Aí feriu muito a outra. Aí essa pessoa que fez mal, ela começa a passar um vento, uma terrível, uma coisa difícil mesmo. Aí o de cá vira e fala assim, tá vendo? Olha lá, me fez mal? Bem feito. Sabe o que a Bíblia diz? Quem sabe, diga amém. E diz, bom, você sabe, a Bíblia diz assim, não faça isso. Ó, Deus falando, porque eu posso tirar o mal dele e jogar para você. Já achou esse texto? Vai no dicionário depois e acha. Não vou te falar não. Vai lá no dicionário do Google. Digita essas palavras, você vai achar. Nunca devemos, o que a gente deve fazer? Nós temos o Espírito de Deus. Nós somos capazes de perdoar, de liberar perdão, tirar o azedume da nossa vida, tirar a amargura da nossa vida. Nós temos que dizer, Senhor, abençoa aquela pessoa, Senhor. Abençoa, tem misericórdia dela, Senhor. Cura ela, Senhor, entra com provisão, faz ela entender a verdade. Abre os olhos dela, Senhor. Pronto. Porque Satanás fica assim, aquele cão sarnento, vira-lata. Só muda o pescoço, é o mesmo. A coleira é o mesmo. Ele fica te olhando e falando assim, o que ela vai falar? E ela está vermelha, a Ellie está vermelha, de raiva, porque falaram dela, criticaram-na. E ela está vermelha de raiva. E o bicho está olhando de longe, para ver o que ela vai fazer. Mas quando ela fala, Senhor, o sangue de Jesus tem poder, o bicho já sai de perto. A Bíblia diz que ele anda em derré. Diga Jeová Rafá. Deus quer te curar. Entende? Às vezes você diz, nunca mais eu vou fazer isso. Ei, talvez sua bênção esteja agora aí. Recebe a cura de Deus. Talvez você não trabalhe em ministério nenhum na igreja esse novo ano. Se candidate a trabalhar nos ministérios. Seja curado pelo Senhor. Ore por pessoas, por enfermidades físicas também. Veja o poder de Deus se manifestando na vida das pessoas e na sua própria vida. A Bíblia diz, imporão as mãos sobre os e eles ficarão. Quando você estiver enfermo, põe a mão sobre você também. Fala, eu sou disso que, ore por você mesmo. Funciona, deixa eu te dizer, funciona. E nessa noite eu quero terminar agora, dizendo que Jeová Rafá é o nosso Deus. E nesse texto ele se manifesta para Moisés, dizendo, Moisés, diga ao povo, eu sou Jeová Rafá. E Rafá significa cura de Deus, significa, diga comigo, a cura de Deus significa pensar, falar a graça de Deus. Diga pensar, falar a graça de Deus.